Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero lembrar de vocês uma história que aconteceu nos anos 90. Mais precisamente, em 16 de março de 1990, foi feito o confisco das poupanças. Um momento muito ruim, que foi uma decisão feita através de uma medida provisória e essa medida congelou ali todos os valores acima de 50 mil cruzeiros para serem repassadas em 12 parcelas, acabou sendo aí, eu acho que 18 no final das contas, né, para poder efetivamente controlar a inflação. O efeito todo mundo já sabe, o impeachment do Collor é o que aconteceu no final das contas. Obviamente, isso tinha um objetivo por trás que faz um certo sentido, mas a forma de se fazer isso não é dessa maneira. O objetivo era conter a inflação. E, obviamente, quando você tira o dinheiro das pessoas, a inflação acaba sendo contida, porque as pessoas não têm como gastar, ocorre um racionamento ali. É o mesmo sistema que é pensado para o racionamento de água, racionamento de energia. Né? Quando você coloca uma tarifa mais cara, você faz as pessoas gastarem menos. Então, as bandeiras estão aí para esse sentido. E quando você coloca efetivamente um racionamento também, que aí vai cortar inclusive abastecimento, você está fazendo um trabalho para poder manter ali, porque se gastar mais, vai faltar mesmo, e aí, obviamente, o preço dispara. Então, o racional ele existe, mas obviamente a gente sabe que não deve ser feito dessa maneira. A partir disso aí, a gente vai andando e chega nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente tem uma discussão muito grande em relação à desoneração da folha. Ou seja, existiam alguns setores, 17, que tinham uma desoneração da folha aprovada em lei. Ou seja, eles pagavam menos impostos. E isso com o objetivo de incentivar aí os empregos. O que acontece? Com o passar do tempo, né, foi estipulado um prazo, esse prazo chega e aí a desoneração acaba. O Congresso se reúne e decide prorrogar essa remuneração, essa desoneração. O governo, precisando do dinheiro, não consegue aceitar isso, entra na briga na justiça, volta, renegocia e, no final das contas, estão reaprovando aí uma forma dessa desoneração ocorrer que seja mais leve, não um corte de uma vez, de acontecer tudo de uma vez, estão fazendo uma forma mais leve, ainda há problemas isso aí, mas está indo. O grande ponto disso que a gente tem que levar em consideração, o lado positivo de reonerar a folha, é colocar todo mundo pagando o mesmo imposto. Esse é um lado positivo que eu acho que o certo é isso. Você não pode ter subsídios específicos, se alguém está pagando menos, significa que alguém está pagando mais. O lado ruim é que está todo mundo pagando muito imposto. O certo era tirar a oneração dos outros, mas isso aí a gente sabe que não vai acontecer. Voltando ao que precisa, né, para poder fazer essa prorrogação, é necessário aprovar uma fonte de receita que compense essa perda de arrecadação. Discussões para todos os lados, resolveram fazer um projeto e dentro desse projeto incluiria a recolhimento, né, aí novamente o pessoal falando de um confisco em cima dos valores que estão parados nos bancos. Aí pensamos em confisco de novo, fica aquela preocupação toda doida. Então, a gente já teve essa preocupação lá atrás, em 2022, logo nas eleições, muita gente falando sobre isso, e eu bati na tecla de que não aconteceria. E o que está acontecendo agora não é um confisco igual que foi feito nos moldes de 1990 pelo Collor. Calma, eu não estou defendendo aí o governo atual também, mas vamos por partes. Primeira coisa, lá foi feito por medida provisória, e desde 2001, para poder fazer qualquer coisa nesse nível, é necessário passar pelo Congresso. Está passando pelo Congresso, mas o que está passando não é o confisco geral. O que está passando existem diversos valores que já tem alguns anos que o Banco Central tem trabalhado para que as pessoas retirem dos bancos e resolvam isso. São contas que estão inativas. Muitas das vezes você tem lá uma conta que você encerrou e ficou lá R$10 parado, 2, 3, 50, valores pequenos, e juntando esses valores todos a gente tem um volume muito grande. E esse volume, a ideia do governo era usar esse volume como uma fonte de receita, né? Puxa para ele, vira uma fonte de receita,
de uma forma limpa a base aí dos bancos, né, que por um lado é positivo porque reduz custos de controle, por outro lado é negativo porque tira o dinheiro que está lá no float do banco. Mas isso é outra história para outra análise. O Banco Central veio e falou que não podia ser feito dessa forma que estava sendo proposto, como uma fonte de receita. Lá eles tinham colocado um projeto para poder aprovar, que seria para todos os fins das estatísticas fiscais. Ou seja, entraria como receita, o Banco Central virou e falou assim, isso não é receita. E aí eles mudaram, né, para poder aprovar e funcionar e aceitar para o Banco Central, porque o Banco Central segue a legislação, tá? Então ele não dá opinião por opinião, é sempre técnica embasada em lei. E lá eles mudaram o projeto para fins de verificação de cumprimento da meta de resultado primário prevista na respectiva lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, estão dando espaço para poder pegar esse dinheiro que vai para dentro do governo e esse dinheiro contar como um espaço para o orçamento do ano que vem. Basicamente, alguma coisa nessa linha. E aí, porque a gente sabe que o orçamento do ano que vem depende das receitas desse ano. Tá? Então, que entra no arcabouço fiscal, que é um meio complicado, mas ok. Não é o ponto aqui da discussão também. Então, quem que vai ser confiscado? Primeira coisa, o que vai ser confiscado, entre aspas, né? E aí a gente tem que ver todos os detalhes dessa lei, é quem daqui a 90 dias, quando for depois de sanção, quem efetivamente tiver um dinheiro que está parado lá e que não se sabe para quem é. Muitas das vezes, alguns desses valores, a gente está falando aí de pessoas que já morreram e que não possuem herdeiros, ou pessoas que já morreram, possuem herdeiros, mas o custo de você reabrir aí como que se chama? O inventário da pessoa é mais alto, inclusive, que o valor que tem lá perdido. Então, talvez o ponto para poder resolver esse problema desses valores perdidos seria muito mais em desburocratizar do que qualquer outra coisa. Mas, infelizmente, não foram nesse sentido ainda. Fizeram lá consultas que facilitaram encontrar esses valores, mas quem também faz aí alguma consulta de um parente que já morreu há mais de 10 anos? Ninguém consulta o CPF dele, muitas das pessoas nem têm o CPF dele mais. Então, são situações complicadas, né, que teria que ser feito um trabalho de automatização aí para que esses valores fossem automaticamente repassados para as contas, efetivamente, quem é o dono, e aí, obviamente, a situação seguiria. Mas o principal ponto aqui, não se preocupe em relação ao dinheiro que vocês têm em contas que estão ativas. Esses valores de contas ativas não vão ser retomados. Agora, se você tem um valor numa conta que está parada lá há muitos anos e para o banco que você está lá, você não tem mais nenhum relacionamento com ele, esse valor aí sim, você tem que trabalhar ele e buscar ele para você, mesmo que não fosse ter o confisco. Você precisa buscar ele de qualquer maneira. Então pense um pouquinho nisso, reflita, não assuste, não entenda isso como um confisco, mas sim uma maneira que o governo está enxergando para poder trabalhar e driblar aí as regras do arcabouço fiscal de uma maneira legal, tá? Não é de uma maneira ilegal, de uma maneira legal, para sim conseguir ter um orçamento e atingir a meta fiscal aí para o ano que vem e talvez até para esse ano, dependendo de como que as coisas forem andar. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não acredito que vai ter confisco nos moldes de 1990, os moldes que o Collor fez. Acho isso muito improvável, até por conta do resultado que foi o impeachment dele. Mas é algo que está acontecendo de uma maneira completamente diferente e vai ter gente vendendo que é a mesma coisa. Muito cuidado para poder interpretar as situações e eu conto com vocês aí para poder espalhar essa informação para todo mundo, para a gente não ter um desespero. Porque o pior que pode acontecer é um desespero, uma retirada de dinheiro dos bancos e a fuga de capital para o exterior. Aí a coisa vai realmente ficar complicada aqui no Brasil. Então, vamos tomar cuidado. Ainda tem que ter a sanção presidencial e eu espero que, se for ter, a gente tenha uma comunicação muito melhor em relação a isso do que efetivamente o que está sendo dito. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Isso tem mais coisa dentro lá do projeto de lei da desoneração. Eu falei só dessa parte do confisco, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.